E aí, minha família de burros inteligentes? Tudo em ordem aí na Burrolândia? Já pensaram em como seria bom não ter que puxar carroça pesada todo dia, em ter seu próprio pasto, seu próprio capinzal, e ainda poder dar as ordens? Pois é, meus burrinhos, hoje a gente vai desvendar um mistério que parece conto de fadas, mas é pura realidade para quem sabe onde pisar. Como o burro virou patrão em 6 meses. Eu sei que parece papo de doido, mas se até eu, que sou burro, entendi, tu também entende. E prometo que, no final dessa prosa, você vai ter um guia completo para fugir da carroça e montar seu próprio império, mesmo que seja de capim. Então já chega deixando o like maroto, se inscreve no canal para não perder nenhuma palha de ensinamento e bora pro batente mental, que aqui a inteligência paga juros. Olha só, meus companheiros de casco, a fazenda onde a gente vive é um lugar de muito trabalho. De manhã cedo, o sol já tá rachando e a gente já tá com o arreio nas costas, puxando carroça pra lá e pra cá. Uns puxam pedra, outros puxam lenha, outros puxam o próprio rabo de tanto cansaço. E nessa fazenda tinha 2 burros que eram a cara da gente, mas com umas ideias bem diferentes. Um era o burro Mané, coitado, um coração bom, mas a cabeça, a cabeça dele era mais dura que cocô seco. E o outro era o burro inteligente, um cara que parecia igual aos outros, mas que tinha um parafuso a menos no lugar certo, sabe? No lugar da burrice, tinha um parafuso de sabedoria. O burro Mané, desde que nasceu, sonhava em ser patrão. Quem não sonha, né? Ter seu próprio pasto, não ter que pedir licença para comer um punhado de capim, decidir a hora de deitar e a hora de levantar. Mas o Mané era daqueles que achava que o sonho ia cair do céu, tipo um saco de ração prêmio na cabeça dele. Ele trabalhava, puxava a carroça, suava, mas não via a luz no fim do túnel. Se aparecia um dinheirinho extra, tipo uma gorjeta do fazendeiro por um trabalho a mais, o que ele fazia? Gastava. Ele era mestre em torrar a ração. Via uma cenoura mais brilhosa no mercadinho da fazenda, lá ia o Mané e comprava. Uma ferradura de ouro, só para ostentar, o Mané era o primeiro da fila. Ele dizia: mas eu mereço, trabalhei duro para isso. E ele merecia mesmo. O problema é que o merecimento dele nunca virava investimento. Era gasto puro. Ele vivia o presente. Mas o futuro, o futuro do Mané era sempre igual, puxando carroça. A reserva dele era o vento. O cofrinho, um buraco no chão que nunca tinha nada dentro. Ele não entendia que a ração que ele gastava hoje podia ser a semente do capim de amanhã. Ele achava que a vida era uma linha reta, e que era só puxar a carroça até o fim, sem desvios, sem planejamento. E a cada gasto, a cada cenoura de luxo, ele estava, sem saber, apertando mais o arreio nas costas dele. Burrice custa caro, inteligência paga juros. O burro Mané fez isso e se lascou, meus burrinhos. Ele via os outros burros guardando umas moedinhas, investindo em umas sementes de capim mais resistentes, mas ele achava que era bobagem, que era coisa de burro pão duro. Ele preferia o prazer imediato, o brilho da cenoura de luxo que sumia em minutos, ao invés do pasto verdinho que cresceria com o tempo. E o Mané tinha um problema sério com o fazendeiro, que na nossa analogia, meus burrinhos, é o banco. Sabe quando o fazendeiro oferece uma ajuda, um empréstimo de ração para cobrir uma despesa? O Mané caía como um patinho. Ele via aquela ração extra e pensava: mais capim para mim. Não lia a letra miúda, não perguntava sobre os juros, não entendia que o fazendeiro não era amigo, era negociante. Ele pegava o empréstimo para comprar mais bobagem, ou para cobrir um rombo que ele mesmo tinha feito com os gastos. E a cada empréstimo, a cerca do fazendeiro parecia encolher mais, o pasto dele ficava menor, a carroça da dívida ficava mais pesada, e ele tinha que puxar com mais força ainda, só para pagar o que pegou emprestado. Ele nunca tinha um mapa da fazenda na cabeça. Não sabia onde estava, nem para onde ia. A vida dele era um dia após o outro, sem bússola, sem direção. Ele não pensava no longo prazo,
Não imaginava onde ele estaria em 6 meses, ou em 1 ano. Para ele, o futuro era só uma continuação do presente, com mais carroças para puxar. E quando alguém tentava dar um conselho, falar sobre planejar, sobre guardar ração, ele bufava. Ah, mas é difícil. Eu não entendo essas coisas de números. Eu sou burro. Pô. E ele usava a própria condição para justificar a própria inação. O burro Mané fez isso e se lascou. O Mané também era orgulhoso demais para aprender. Tinha uns burros mais velhos na fazenda, com experiência de anos, que podiam ensinar uns truques sobre como achar o melhor capim, como evitar os caminhos esburacados, como economizar energia. Mas o Mané achava que sabia de tudo. Ele dizia: "Ah, que nada. Esse pessoal é ultrapassado. Eu sou mais moderno." Ele não entendia de plantio. Não sabia que as sementes que você planta hoje são o capim que você colhe amanhã. Ele queria a colheita sem o plantio, o pasto farto sem o trabalho de preparar a terra. Ele tinha medo de sair da rotina. A rotina de puxar carroça era cansativa, mas era familiar. Sair dela, tentar um caminho diferente, aprender uma nova habilidade, isso dava medo. Ele preferia a certeza do cansaço diário do que a incerteza de uma nova oportunidade. E assim, ele ficava preso, rodando em círculos, enquanto o sonho de ser patrão ficava cada vez mais distante. A carroça da dívida do Mané chegou num ponto que era insuportável. Ele não tinha mais ração própria. Tinha que trabalhar só para pagar o fazendeiro. Ele virou um escravo da carroça. E o pior, um escravo da própria burrice financeira. Ele perdeu a dignidade, o brilho no olho, e o sonho de ser patrão virou um pesadelo de dívidas e trabalho sem fim. A vida dele era só puxar e pagar. Puxar e pagar. O coitado virou um fantasma da fazenda, um aviso ambulante do que acontece quando a gente não usa a cabeça. E a gente, família de burros inteligentes, não quer esse futuro para nós, né? Agora, meus burrinhos, preparem os ouvidos e as crinas, porque a história do burro inteligente é outra canção. Esse aí era da Burrada Squad, um bicho que pensava diferente. Ele também puxava a carroça, também suava, mas ele tinha uma visão. Ele não queria só um punhado de capim a mais, ele queria ser dono do capinzal. Ele queria ser patrão, mas não como um sonho distante, e sim como um plano de ação, um mapa bem detalhado na cabeça dele. Desde o primeiro dia, o burro inteligente tinha esse objetivo. Ele olhava para o fazendeiro, para os outros burros, e pensava: como eu posso fazer diferente? Como eu posso sair dessa carroça? Ele não era gastador. Cada grão de ração extra, cada pedacinho de capim que ele ganhava a mais, ele guardava. Não era um pão duro, era um estrategista. Ele entendia que aquela ração não era para comer agora, era para plantar, era para virar semente de um pasto maior no futuro. Ele criou um cafrinho bem escondido, e todo dia, ou toda semana, ele colocava um pouquinho lá. Ele sabia que a formiga que guarda no verão, come no inverno. E ele queria comer ração de patrão o ano todo. Ele não gastava com cenoura de luxo ou ferradura de ouro. Ele investia em conhecimento. Ele observava. Ele era um estudioso do fazendeiro, do banco. Ele não tinha medo de perguntar. Ele queria entender como o fazendeiro ganhava dinheiro, como funcionavam os empréstimos, os juros. Ele lia os contratos de capim, documentos bancários, que o fazendeiro deixava jogados por aí. Ele conversava com os burros mais velhos que tinham conseguido um certo conforto. Ele queria aprender os segredos da colheita, como fazer a ração render mais, como proteger seu pequeno pasto, suas economias das intempéries. Ele aprendeu sobre cercas de proteção, que são as reservas de emergência, para quando a carroça quebrar ou a ração acabar. Ele sabia que não adiantava só juntar, tinha que proteger o que juntava. O burro inteligente não tinha medo de negociar. Ele ia lá, conversava com o fazendeiro, não para pedir esmola, mas para entender as regras do jogo. Ele perguntava se tinha alguma forma de puxar uma carroça mais leve em troca de um serviço extra que ele pudesse fazer, ou se ele podia fazer um tipo de trabalho que pagasse melhor.
Ele buscava parcerias com outros burros. Ele não via os outros como concorrentes, mas como possíveis aliados. Ele pensava: se a gente puxar a carroça junto, ela fica mais leve para todo mundo e a gente termina mais rápido. Ele fazia acordos, trocava conhecimentos e assim a carga de trabalho diminuía e a eficiência aumentava. Ele aprendeu a delegar, a confiar em outros burros, a criar uma tropa eficiente. Esse burro não era só trabalhador, ele era trabalhador inteligente. Ele não queria puxar carroça a vida toda. Ele queria que a carroça andasse sozinha, que a ração viesse sem ele ter que suar tanto. Ele buscou formas de automatizar. Por exemplo, ele percebeu que alguns pastos tinham capim que crescia mais rápido e que podia ser colhido com menos esforço. Ele começou a investir seu tempo e sua pequena ração em aprender a plantar esse capim especial. Ele começou a vender o excesso de capim que ele colhia, ou a oferecer um serviço de poda de capim para outros burros ou até para o fazendeiro, que pagava melhor do que só puxar a carroça. Ele criou uma pequena renda extra que não dependia diretamente do arreio nas costas. Ele estava construindo uma carroça que andava sozinha, uma forma de gerar ração passiva. E a paciência e a persistência do burro inteligente eram de dar inveja. Ele sabia que virar patrão em 6 meses não era mágica, era estratégia e muito trabalho inteligente. Teve dias que a carroça parecia mais pesada, que a ração parecia não render, mas ele não desistia. Ele pensava no seu mapa da fazenda, no pasto que ele queria ter. Ele cortava gastos desnecessários, renegociava com o fazendeiro, buscava novas formas de plantar capim. Ele se adaptava, aprendia com os erros e seguia em frente. Ele entendia que cada pequeno passo, cada grão de ração guardado, cada nova semente plantada, estava construindo o caminho. E foi assim que, em 6 meses, a vida do burro inteligente deu uma virada que ninguém na fazenda esperava. Nos primeiros meses, ele economizou um pedaço bom da sua ração. Depois, ele usou essa ração para investir em sementes de um capim especial que o fazendeiro queria muito, mas que ninguém sabia plantar direito. Ele estudou, aprendeu a técnica e começou a produzir esse capim em um pedacinho de terra que ele negociou com o fazendeiro, pagando com o próprio capim que ele produzia. Ele virou um fornecedor de capim. A demanda era grande, e logo ele estava colhendo mais capim do que ele mesmo podia carregar. Com o lucro, ele contratou outros burros para ajudar na colheita e no transporte. Ele pagava bem, mas era justo, e os burros gostavam de trabalhar para ele porque ele era organizado e a carga era mais leve. Em pouco tempo, ele não estava mais puxando carroça. Ele estava supervisionando a colheita do seu próprio capinzal, administrando os outros burros e fazendo planos para expandir. Ele tinha seu próprio pasto, que gerava ração sem ele ter que suar a crina. Ele se tornou o patrão do capim especial da fazenda. Aquele burro que antes puxava a carroça, agora tinha uma frota de carroças e burros trabalhando para ele, gerando a ração que ele precisava e ainda sobrando para investir em mais pastos. Ele não era mais um burro qualquer. Ele era o burro patrão, e tudo isso em apenas 6 meses de estratégia e inteligência. É a prova de que burrice custa caro, inteligência paga juros. Aqui é a família dos burros inteligentes. Então, meus burrinhos, qual a lição dessa novela da fazenda? É que o burro mané e o burro inteligente tinham o mesmo ponto de partida, a mesma fazenda, as mesmas carroças. Mas um escolheu o caminho do gasto fácil, do orgulho burro, da falta de planejamento. O outro escolheu o caminho da economia, do aprendizado constante, do planejamento estratégico e do trabalho inteligente. Um se lascou, o outro virou o patrão. A diferença não estava na força que puxavam a carroça, mas na inteligência que usavam para não ter que puxá-la mais. E você, meu burrinho, qual caminho vai escolher? Vai ser o burro mané que gasta tudo e se afunda em dívidas, ou o burro inteligente que planeja, economiza, aprende e vira patrão em tempo recorde? O que você vai fazer com a sua ração extra hoje? Vai gastar em cenoura de luxo ou vai plantar uma semente para o seu futuro capinzal?
Deixa aqui nos comentários qual a sua primeira atitude de burro inteligente depois de assistir a esse vídeo. Eu quero saber. Se até eu, que sou burro, entendi, tu também entende. E pra gente continuar nessa jornada de sabedoria e fugir da carroça da burrice, já sabe, né? Deixa o like nesse vídeo, compartilha com a Burrada Squad pra todo mundo ficar esperto. E se inscreve no canal para não perder nenhum ensinamento que vai te transformar de puxador de carroça em patrão de pasto. Aqui é a família dos burros inteligentes e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, meus burrinhos!